Esta videoaula é sobre filtros FR Equiripple. Então, o que significa Equiripple? Significa um ripple uniforme, né? Ou igual. Então, o projeto de filtro por janelas, que é o que a gente estava acostumado a fazer até agora, cria então esses ripples irregulares, né? Então, fazendo com que a faixa, fazendo com que as especificações sejam satisfeitas corretamente perto da faixa de transição, porém o ripple é muito menor do que o desejado longe da faixa de transição. Então, isso faz com que a ordem do filtro fique elevada, fica um filtro com especificações acima das especificações desejadas. Então, aqui é um exemplo de um filtro com janela, um filtro passa baixa, né? Frequência de corte de meio 0,5 pi, ordem 48, e uma janela REN. Então a gente vê que perto da faixa de transição, que esse seria a primeira, digamos assim, intervalo de frequências que vai ser atenuada. Então tem uma atenuação aqui já perto de 50 dB, e longe da faixa de transição a atenuação é maior. Se a especificação da faixa de atenuação, da faixa de rejeição, fosse 50 dB, então esse filtro está atenuando mais do que o desejado para essa faixa, o que não é uma coisa ruim, senão que a ordem do filtro vai ficar maior do que a desejada. Então, a ideia do filtro Equiripple é solucionar essa questão, mantendo então o mesmo ripple em toda a faixa de passagem e faixa de corte. Com isso, então, é possível obter filtros que atendam as especificações com ordens menores, lembrando que a gente sempre quer filtro com ordem menor, porque são menos operações e menos atraso para o sinal. Existem vários métodos de projeto para filtro Equiripple. A gente vai ver um método que usa o algoritmo de FFT. Então, qual que é a ideia desse algoritmo? A gente vai calcular um filtro aproximado, né? Inicialmente a gente calcula um filtro aproximado, e aí então esse filtro vai ter as especificações, né, de ripple na faixa de passagem e na faixa de rejeição, e esse filtro então vai ter uma resposta ao impulso inicial, e depois então com o método iterativo a gente vai ajustando a resposta em frequência do filtro e a resposta ao impulso, para que sucessivamente a gente converja então para um filtro que atende às especificações. Então esse tipo de algoritmo é chamado de POX. POX significa Projection on Convex Sets, mas esse diagrama aqui ilustra, né, a ideia. Então a gente começa com digamos, um filtro, uma resposta ao impulso inicial. Essa resposta ao impulso pode vir direto da gente formar o sync, né? Se for um filtro multifaixa, a gente vai ter que fazer então aquele somatório de vários sinks. Se for um passa-baixa simples, a gente forma a primeira resposta de impulso com aquele sink, faz a FFT. Na verdade, a FFT ela vai gerar uma estimativa da resposta em frequência, lembrando que a resposta em frequência correta é a DTFT, que é aquela função que é contínua na frequência, mas a gente vai então aproximar a DTFT com uma FFT com vários pontos, usando, por exemplo, o zero padding. Depois a gente vai então impor os limites no domínio de Fourier. Os limites vão ser o ripple máximo, e conforme as especificações de projeto. Depois a gente vai fazer então a FFT inversa, que é agora esse braço aqui por baixo do algoritmo. Quando a gente fizer a FFT inversa, porque a gente alterou o domínio da frequência, a gente ajustou os valores do domínio da frequência artificialmente, o filtro vai ficar com uma resposta ao impulso mais longa do que a resposta ao impulso inicial. É como se a gente tivesse alterado o domínio da frequência, então a resposta ao impulso no tempo também vai alterar. E com isso a gente impõe, então, as restrições do domínio do tempo, que é basicamente o comprimento da resposta do impulso, que vai dar a ordem do filtro. Então, existe então a teoria do Projection on Convex Sets, que garante que esse método iterativo ele converge, e quando o filtro então convergir, a gente vai ter um filtro Equiripple, né? O algoritmo mais bem conhecido para projeto de filtro Equiripple é chamado de Parkes-McLellan, o nome dos autores aí que inventaram. Então a maioria dos pacotes aí disponíveis, seja o SciPy, o MATLAB, ele implementa esse algoritmo. Ele é um pouquinho mais complicado de implementar, então por isso que para essa aula aqui de filtro Equiripple a gente vai implementar esse algoritmo aqui usando FFT. Então vamos para o Spider para ver o código. Bom, então primeiramente eu vou repetir aqui o filtro. Esse aqui é o projeto do filtro usando janela, aqui usando a janela Kaiser, para a gente ver o que acontece. Esse foi feito o projeto, foi achado que a ordem teria que ser 60. As frequências limites da faixa de passagem é 0,5 pi, da faixa de rejeição é 0,35 pi, e esses são então os ripples de cada uma das faixas. A gente fez o projeto, deu ordem 60, com o beta aqui de 4,528, e aqui é só para plotar para a gente ver o resultado. Então, só lembrando aqui o nosso filtro, passa baixa, com aquelas especificações, a gente colocou essas barras aqui para visualizar que de fato a ondulação está dentro aqui das faixas que a gente deseja. O problema é que essa ondulação ela poderia ser maior. Acontece que com o método de janela a gente não consegue controlar essa oscilação, porque a janela é simétrica e o ripple, tanto na faixa de passagem quanto na faixa de rejeição, é igual.
a gente acaba ficando então com o pior caso. E aqui ainda, a gente tem um ripple aqui que está bem justo aqui, né? Tem algum errozinho numérico aqui, mas ele está bem justo aqui logo no início da faixa de rejeição e depois diminui. Com isso a gente entende que a gente está perdendo o coeficiente. Se a gente pudesse fazer um filtro com um projeto mais justo, né? Quer dizer, esse valor de atenuação encostasse aqui na especificação, a gente conseguiria diminuir a ordem do filtro. Mais uma vez, essa que é a ideia do filtro EquiRipple. Então agora vamos para a implementação. A implementação está dentro aqui da nossa biblioteca, de novo, de PDS. A primeira coisa, a gente tem que estimar a ordem do filtro. Para estimar a ordem do filtro, existe uma fórmula empírica, só voltando aqui no artigo, né, em qual a gente está se baseando. Então está aqui essa equação aqui, equação 13 do artigo. Tem uma fórmula empírica que estima a ordem do filtro. Na prática, se a ordem não for suficiente, a gente vai incrementando então a ordem, né? Aqui vai ter que ser de 2 em 2 para manter um filtro com a ordem par, né? E continuaria então os cálculos até obter a resposta. Então, a primeira coisa a fazer é estimar a ordem, dessa maneira aqui. Depois a gente gera aqui que seria a nossa resposta do impulso inicial, com o sync e a frequência de corte, tá? Então, aqui no meio das frequências de limites da faixa de passagem e faixa de transição. Depois a gente calcula um K, que seria qual é o zero padding que a gente vai fazer na FFT. Lembrando que o zero padding ele vai gerar uma FFT com mais pontos, né? Então é uma DFT com mais pontos que vai facilitar a gente visualizar, e nesse caso vai facilitar a gente impor aquelas condições de máximo ripple, né? E aí geramos aqui um vetor das frequências para a gente poder fazer os testes, né? E esse loop aqui que é justamente com 200 iterações, esse loop aqui de 200 iterações é esse loop aqui, que então vai fazendo essas aproximações nos dois domínios. Lembrando, os limites aqui, né, o que a gente tem que impor no domínio da frequência é o ripple, o que a gente tem que impor no domínio do tempo é o comprimento. Então, voltando aqui para o Spider. Então, a primeira coisa, a gente calcula a FFT, a gente vai guardar a fase para depois reconstruir a resposta do impulso. Isso tem a ver lá com o fato do filtro não ser um filtro de fase zero, então a gente tem que guardar a fase para depois usar para reconstruir a resposta do impulso. E aqui, finalmente, a gente então está impondo os limites, né, as especificações do domínio da frequência. Então, a resposta do impulso aqui a gente já está usando o valor absoluto da resposta de frequência. Então, onde a resposta de frequência for maior do que a especificação, né, que seria 1 mais o ΔP e, ao mesmo tempo, estiver na faixa de passagem. Então, obviamente, a gente tem que fazer a faixa de passagem, estamos no caso do passa abaixo, então a frequência é menor do que a frequência limite da faixa de passagem, ou a frequência é maior do que 2π menos o limite da faixa de passagem. Lembrando que a gente está fazendo aqui a FFT completo, então ela vai de 0 a 2π, e como o sinal é real no tempo, ele é simétrico na frequência, então a gente tem que impor esses limites nesses dois intervalos aqui. Esse OS aqui é como se fosse uma sobrecorreção que a gente faz para garantir que só o algoritmo iterativo vai convergir melhor, de repente precisando... É uma heurística aqui para tentar fazer o algoritmo convergir mais rápido. Essa a segunda parte da imposição, que seria as amplitudes que estiverem abaixo de 1 menos ΔP, a gente força o ΔP. Então isso é como se a gente estivesse ceifando, né, a forma de onda. Ela vai ficar uma forma de onda que não vai ficar suave, mas ela vai ficar ceifada. E aqui estamos impondo o limite da faixa de rejeição. Então, qualquer coisa que a gente tiver acima do ΔS, aqui é a sobrecorreção. A gente vai então ceifar essa forma de onda. Depois a gente remonta, né, a resposta em frequência com a fase, né? Lembrando que essas imposições foram feitas só das amplitudes, a gente quer fase linear, por isso que a gente guardou a fase de lado e aqui está remontando então a resposta em frequência, faz a FFT inversa, pega a sua parte real, basicamente por algum erro numérico pode ser que ela não fique simétrica, então a gente força aqui a parte real, então, e essa linha a gente impõe a restrição no domínio do tempo, que é a resposta impulso ter o comprimento desejado, né? Esse algoritmo foi feito de uma maneira simples. Teoricamente, se na saída a gente tivesse algum erro ainda, quer dizer, tivesse alguma parte da resposta de frequência, algum valor absoluto da resposta de frequência fora das especificações, a gente poderia retomar toda essa conta aqui, aumentando, por exemplo, a ordem do filtro. A gente não vai fazer aqui, vamos fazer direto já o resultado. Aqui está o mesmo filtro com as mesmas especificações, lembrando que aqui com a janela Kaiser a gente conseguiu um filtro que atendesse as especificações com ordem 60. Vamos ver aqui no caso então do EquiRipple. Executando esse código, a gente obtém aqui a resposta de frequência do filtro EquiRipple. A ordem foi então 50, né? Então o filtro aí com 10 coeficientes a menos, estamos conseguindo economizar bastante coeficientes. Vamos dar uma olhada se está dentro das especificações, então vamos dar um zoom. Então dá para ver aqui que o filtro fica bem mais justo, né? Ele atende às especificações, mas com
bem justo, assim, né? A gente costuma dizer que ele crava nas especificações, isso na faixa de passagem e na faixa de rejeição. Está aqui o filtro também cravando nas especificações e com o ripple constante, né? Com o ripple igual, por isso que a gente então conseguiu obter menos coeficientes. Bom, esta videoaula fica por aqui, até a próxima.